Novamente, né, com o nosso momento de estudo bíblico e nós estamos aí nos preparando, né, para iniciar o estudo dos livros de crônicas, mas pensando, né, nesse momento que é aquilo que na nossa tradição, né, chamada de Semana Santa ou a última semana da vida de Jesus. Eu creio que seria interessante a gente dedicar um tempo para refletir sobre o trabalho de Cristo, sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E eu gostaria de fazer algo interessante aqui. Basicamente, eu gostaria de recapitular os principais eventos, né, que marcaram os últimos dias de Jesus. E através disso eu creio que nós vamos ter a nossa mente renovada, a nossa memória, né, fortalecida para compreender, né, quem é Jesus, o que ele fez por nós. Especialmente nessa época, muitas vezes existem filmes e histórias a respeito do sofrimento de Jesus, mas eu creio que não existe nada melhor do que nós irmos para as páginas das Escrituras e vermos, né, aquilo que Deus revelou para nós a respeito dos últimos momentos na vida de Jesus, né? Que lições preciosas nós podemos aprender. Então, a nossa ideia é a seguinte: hoje, amanhã e domingo de manhã nós vamos estudar sobre os últimos momentos. Hoje, a preparação para a crucificação, depois o dia da crucificação e finalmente a ressurreição. Então, eu creio que vai ser algo tão importante a gente dedicar esse tempo. E eu queria até incentivar, né, vocês que estão nos acompanhando a que leiam os evangelhos, que você possa ler os últimos capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os textos que fazem referência, né, aos últimos dias de Jesus, e nós temos lições preciosas. Mas basicamente o que nós vamos fazer é mencionar os últimos eventos e aqui e ali fazer considerações. Mas então vamos ter um momento de oração e pedir que Deus seja nos dirigindo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E especialmente, ó Deus, nessa semana que, mesmo no meio de toda esta crise da pandemia, de tanta dor, sofrimento, perdas, nós queremos Te pedir, ó Pai, que isso não nos impeça de olharmos para o Senhor Jesus. Pelo contrário, que dessa forma nós possamos olhar da melhor maneira para a realidade que está ao nosso redor. Vem nos conduzir, nós Te pedimos, abençoa cada família, guarda cada família. Ó Deus, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos para os evangelhos, nós observamos, né, que desde o início Jesus estava plenamente consciente de que a sua obra não seria somente vir a este mundo para pregar a mensagem do amor de Deus ou de simplesmente curar pessoas. Ele fez isso de uma forma excepcional, ou de operar milagres, ou de trazer mensagens poderosas, nunca antes vistas. Inclusive as próprias autoridades da época diziam que Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele é o mestre dos mestres. Mas desde o início estava claro, né, que Jesus ele havia vindo com uma missão. E quando, por exemplo, Jesus estava no início do seu ministério ainda, quando ele estava se aproximando de João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos desde o início aqui que a cruz era algo definido na mente e no coração do Senhor. Existe até uma obra de arte antiga, né, que mostra Jesus lá na carpintaria de Nazaré e ao mesmo tempo atrás existe a sombra da cruz. Porque nós vemos nas Escrituras que a decisão de Cristo se entregar, ou do próprio Pai entregar o seu Filho em nosso lugar, isso nasceu no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E que através de todas as profecias no Antigo Testamento, Deus estava mostrando, né, que o Messias viria. E Isaías 53 especialmente descreve com detalhes vívidos os últimos momentos do Senhor Jesus e a sua ressurreição.
uma profecia de centenas de anos antes do cumprimento. E é por isso que quando nós entramos na época dos evangelhos, nós observamos diversas vezes referências de Jesus ao seu momento final. Não é? E ele mesmo disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus disse, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a perspectiva da cruz estava sempre ali. E o fato, né, de que Jesus... mesmo lá no Getsemane, né, quando ele já estava se preparando, a gente vê, né, a consciência, ele sabia que seria algo terrível. Ele diz, Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas ao mesmo tempo ele diz, não seja feita a minha e sim a tua vontade. E eu gostaria então da gente caminhar já a partir... E aqui eu vou acompanhar, até eu gostaria de sugerir, né, que depois vocês possam adquirir o livro do Dr. John MacArthur chamado Uma Vida Perfeita, não é? Que é uma harmonia dos evangelhos, um dos melhores trabalhos que eu já vi feito nessa área, não é? E eu basicamente vou seguindo aqui os pontos, né, que MacArthur trabalhou. Não é? Então... Ok, depois de Jesus falar a respeito do fim dos tempos, lá no Monte das Oliveiras, e mostrando, né, que Jesus, ele realmente iria ser entregue, depois ele iria morrer na cruz, ressuscitar e voltaria a segunda vez. Depois disso, nós vemos o conluio de Judas com os líderes da época para trair Jesus. Então, a gente observa, né, especialmente em Mateus 26, Marcos 14 e assim por diante, que havia chegado esse momento, né, que já estava se aproximando da Páscoa, e Judas, então, em contato com os principais líderes. E aqui nós temos toda a liderança. Nós temos os principais sacerdotes, nós temos os escribas, os anciãos. Eles se reuniram no palácio do sumo sacerdote, que era chamado de Caifás. Uma coisa importante aqui, histórica, é o seguinte: Anás tinha sido sumo sacerdote, mas ele havia sido deposto, e o seu sobrinho havia assumido que era Caifás. Mas de qualquer forma, Anás, ele ainda continuava exercendo um imenso poder em toda a estrutura do governo de Israel na parte sacerdotal. Não é? Então eles haviam se reunido e disseram: nós precisamos encontrar um meio de prender Jesus, nós vamos matá-lo. Mas eles estavam conscientes que não podia ser durante o dia da festa, não é? Porque senão o próprio povo iria se levantar. Se lembra que pouco tempo antes, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, o povo estava aclamando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então toda aquela festa e as plantas, as palmas e as roupas colocadas no chão e tudo mais, os líderes sabiam, né, que isso poderia ser um problema. E a partir daqui é que nós temos algo muito sério. Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. Então fica bem claro que aqui não é só Judas, mas é Judas debaixo da influência do próprio diabo. Aqui o texto diz, né, que ele então entrou em acerto, né, para entregar Jesus. Não é? E então eles estavam procurando a oportunidade exata, e a gente vai ver isso, né? Essa oportunidade vai ser exatamente ali no Getsemane. Depois disso, o que nós temos aqui é o início da Páscoa, né, a comemoração dos judeus. Vocês se lembram, né, que lá no Velho Testamento, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, Deus ordenou, né, que o sangue fosse aspergido nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte viesse trazendo juízo sobre o povo do Egito, os primogênitos do Egito, o povo de Deus, ele ficasse protegido. E ao mesmo tempo Deus ordenou, né, que eles comessem essa Páscoa, né, com o cordeiro e com ervas amargas e pães asmos, para denotar que eles estavam com a pressa de sair da escravidão, e que ao mesmo tempo eles estavam saindo por causa da redenção. Isso é, que o sangue tinha sido derramado e eles estavam sendo libertos da escravidão. Aqui já fica claro desde o início que
quando Jesus então vai celebrar a Páscoa, ele está se lembrando da Páscoa dos judeus, mas agora ele está dando um sentido mais profundo. Na verdade, o sentido intencionado por Deus desde o início, que toda aquela estrutura, né, depois do sacrifício de cordeiros que Deus estabeleceu lá no deserto, no Monte Sinai, com Moisés, tudo aquilo estava apontando para o sacrifício perfeito que seria realizado dentro do propósito de Deus, dentro do templo de Deus, usando a linguagem do apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. Então, nós encontramos aqui essa festa, né, dos pães asmos, né, que era basicamente do pessoal se reunir, não é, e tomar essa refeição e depois de oferecer o sacrifício do cordeiro, né, e ir para suas casas e comer juntos esse cordeiro. É interessante, né, que o povo vinha dos lugares mais distantes do Império para esse momento da Páscoa. Não é? Até um incidente, né, que nós vemos um pouco antes é que Jesus ele foi para o templo e ele expulsou os cambistas do templo, porque aquilo que deveria ser um dos momentos mais especiais na história, na vida de Israel, havia se tornado algo ímpio, porque toda a estrutura do sacerdócio, do templo e tudo mais havia se transformado numa grande máfia religiosa. Era uma coisa assim inconcebível, né? A gente imaginar, né? Quando o pessoal levava cordeiros, esses cordeiros eles eram considerados não apropriados, né? E aí você tinha que comprar um cordeiro que era de alguma forma confirmado, né, pelo templo. Você teria que trocar as moedas e as moedas que no câmbio as taxas eram exorbitantes, os animais que eram vendidos a preços exorbitantes. Viveram uma grande máquina financeira de comércio religioso esse momento lá em Jerusalém. Por isso que Jesus entrou no templo, né, expulsou os cambistas, não faça da casa de meu pai casa de negócios. Né? E é mais ou menos essa altura, né, que nós vemos aqui Jesus se reunindo então com seus discípulos. Nós vemos lá em João capítulo 3, né, que Jesus lavou os pés dos discípulos, e isso é uma coisa que chocou, né, Pedro e os demais, né, porque Jesus é o Senhor, Jesus é o Mestre, e Jesus disse, olha, se vocês não me deixarem, disse até Pedro, se você não me deixar, você não tem parte comigo. E Jesus disse, eu deixei o exemplo para que vocês saibam, né, que o maior entre vocês será o menor. Isso é, que aquele que serve, aquele que está se dedicando, né, ao serviço das pessoas, esse sim é considerado maior no reino de Deus. E nós temos essa profunda lição de humildade. Não necessariamente de lavar os pés, mas de mostrar, né, que nós fomos chamados por Deus para o serviço. Nós somos servos do Senhor e não senhores. Né? E é dentro dessa reunião que Jesus então identifica o traidor. Né? E eles lá estavam sentados e comendo, tomando a refeição, e Jesus estava profundamente triste, o seu coração estava atribulado, e ele disse, um de vocês vai me trair. Agora você pode imaginar, porque ali só estavam os mais próximos, só estavam aqueles que haviam caminhado com Jesus durante 3 anos, e a gente imaginar, né, que Jesus está dizendo, um de vocês aqui vai me trair. E criou toda aquela situação, Senhor, sou eu, né? E o fato é que é um dos 12, não é, que mergulha o pão comigo no prato. Né? Eles tinham esse costume, né, de pegar um pedaço de pão e colocar no vinho, não é? E na verdade depois ficou claro, né, que era o próprio Judas. E por isso Judas disse, Rabi, sou eu? E Jesus disse, você disse. E na verdade é você mesmo. E Judas saiu de lá e ele já estava se preparando para entregar Jesus. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que num momento como esse, nós vemos os discípulos discutindo quem é o maior ou menor no reino dos céus. Talvez eles ainda estavam dizendo, nós estamos celebrando a Páscoa aqui, e depois Jesus vai tomar o controle de Jerusalém, ele vai se estabelecer no seu trono, e nós vamos governar com ele, porque eles estavam discutindo quem é o maior, quem é o menor, quem é que vai ficar à sua direita, à sua esquerda. Não é isso? Uma coisa muito triste. Eu creio que esse registro mostra, né, que o coração dos discípulos estava ainda tão longe daquilo que Jesus veio fazer. Não é? E é exatamente aqui que Jesus prediz que Pedro vai negá-lo. E aqui nós estamos falando de Pedro. Pedro fazia parte daquele grupo dos 3 mais próximos de Jesus.
João era o discípulo amado. Agora Pedro era aquele que sempre estava à frente. Pedro era o discípulo extrovertido, proativo, sempre fazendo as coisas. E Jesus disse: Pedro, você vai me trair. E Pedro disse: de jeito nenhum. Só que Jesus conhecia antes que o galo cante 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer: eu não conheço a Jesus. Você consegue imaginar um homem que largou a sua pescaria, largou as suas redes, seguiu Jesus, foi testemunha dos milagres de Jesus, ouviu os sermões de Jesus. E Jesus está dizendo: você vai me trair. Porque Jesus conhecia o coração de cada um. Né? E isso é algo tão triste. Né? Nesse momento que Jesus então institui a ceia do Senhor. Né? E é uma pena, né, que muitas vezes a ceia do Senhor se tornou uma cerimônia, se tornou uma tradição religiosa do que propriamente aquilo que Jesus quis. Jesus ele celebrou a ceia com os discípulos, tantos quadros, tantas artes e tudo mais, e muitas vezes tão longe daquilo que realmente aconteceu. Mas o que é que Jesus fez? Jesus tomou a ceia da Páscoa para dizer: este é o Novo Testamento no meu sangue. E aqui o que nós estamos vendo é: o Novo Testamento significa que a aliança que Deus fez com o seu povo em Israel, Deus prometeu, através dos profetas, que ele instituiria uma nova aliança, não mais baseada nas leis escritas em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. E agora Jesus está dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue. Da mesma forma como no Velho Testamento o sangue era a base do relacionamento do povo de Israel, agora nós temos o Cordeiro de Deus. Havia o Cordeiro lá no Velho Testamento, agora o Cordeiro era o próprio Filho de Deus. Como João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus institui esta ceia, não é? Ele disse: façam isso em memória de mim. E eu creio que é tão importante nós lembrarmos disso. Por isso que hoje nós estamos dedicando um tempo, né, para refletir a respeito dos últimos dias de Jesus. Nós precisamos lembrar constantemente disso. Porque às vezes nós podemos nos deixar levar, seja pela agitação do dia a dia, e agora por tantas tragédias, tantas coisas tristes que estão acontecendo ao nosso redor, e nós precisamos lembrar. É por isso que o tempo todo nós precisamos ter em mente, né, quem é Jesus. E ele diz: olha, eu não vou beber de novo esse vinho até beber com vocês de novo no reino do meu Pai. Então é por isso que o próprio apóstolo Paulo lá na frente, ele diz: olha, nós devemos fazer aquilo que Jesus ordenou, até que ele venha. E é por isso que a ceia é algo tão importante, porque esse é o momento em que o povo de Deus se reúne para lembrar quem é Jesus, o que ele fez por nós. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, intercede por nós, voltará para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino. E por causa disso nós precisamos lembrar, especialmente da cruz. E é exatamente nesse momento que Jesus traz as palavras de despedida para os discípulos. Né? Jesus percebeu que os discípulos estavam tristes, Jesus estava se despedindo deles. Isso foi uma total inversão das expectativas que eles estavam tendo, né? Mas Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês, eu vou mandar um Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo para que estejam com vocês, não é? E especialmente no capítulo 14 de João, né, nós vemos essa promessa do Consolador. Eu creio que até melhor dizer, uma melhor tradução seria do encorajador, porque a palavra grega parakletos não significa consolador simplesmente alguém que está sofrendo e alguém chega ali para a pessoa encostar-se no seu ombro. Isso é uma figura de consolo. Mas a palavra é basicamente alguém que está do nosso lado, nos incentivando e nos motivando a seguir em frente, mesmo debaixo das dificuldades e de todas as tribulações. Essa é a ideia do que o Espírito Santo vai fazer. E por isso Jesus disse: eu vou continuar com vocês, através do Espírito Santo. Agora Jesus disse: que vocês estejam unidos a mim, porque é dessa forma que vocês vão produzir frutos. E esta figura, né, da videira, né, dos ramos, é tão importante para nós, porque nós precisamos lembrar que discípulos de Jesus não são uma instituição,
formal, humana, chamada igreja. Em primeiro lugar, nós somos unidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo e nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo e nós precisamos estar unidos a Ele. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, e isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Ser cristão em primeiro lugar é experimentar a presença sobrenatural de Cristo, é experimentar a sua graça, o seu poder. E depois nós vemos, né, ainda em João, né, que Jesus vai dizer: eu estou aqui, a gente está caminhando pelos capítulos, né, finais dos evangelhos, e nesse momento agora eu estou em João capítulo 15. A gente está fazendo essa viagem panorâmica, né, pelos principais momentos na vida de Jesus. E Jesus disse: o mundo me odeia e vai odiar vocês também. E aqui está algo, né? Através de 2000 anos de cristianismo, nós temos visto perseguição contra os verdadeiros discípulos de Jesus. Através dos séculos também têm surgido instituições religiosas que dizem ser cristãs, mas que se distanciaram muito daquilo que Jesus ensinou. E às vezes foram essas próprias instituições chamadas cristãs que perseguiram os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas o que nós podemos lembrar é que Jesus disse que esse mundo, que talvez seja melhor traduzir por sistema, o sistema deste mundo, daquelas pessoas que não creem em Deus, que resistem a Deus e que vivem em função dos valores deste mundo, essas pessoas vão odiar e vão perseguir. E nós precisamos ter consciência disso, não é? A gente nunca pode imaginar que as pessoas elas estão numa posição neutra. O fato é que o apóstolo Paulo diz que o mundo jaz do maligno, que Satanás é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo João diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E Jesus aqui mesmo está mostrando, né, que ser cristão significa viver dentro de um contexto hostil, onde muitas pessoas não vão aceitar a nossa confissão, né, da fé em Jesus como Messias prometido. A gente vê, por exemplo, lá por trás da cortina de ferro, como os cristãos têm sido perseguidos. Aliás, não tem mais a cortina, né? Mas ainda em países assim onde os cristãos são perseguidos, e eles são levados à tortura e são levados a dizer: negue a sua fé. Então, a perseguição ela sempre vai acontecer na história do cristianismo, não é? E depois Jesus diz: olha, eu estou mandando para vocês o Consolador. E aqui está como os discípulos precisavam disso e como nós precisamos. Nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Jesus mesmo, na grande comissão, diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E a experiência da presença de Jesus, ela acontece por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então nós podemos ter essa certeza, não é? E em João 16, Jesus fala, né, a respeito da necessidade da sua morte e da sua ressurreição. E agora ele fala de uma forma direta, ele fala de uma forma... muitas vezes Jesus falou através de parábolas, de enigmas, mas agora os discípulos reconhecem, não é, que ele está falando aquilo que realmente ele veio para fazer, não é? E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eles vão precisar desse bom ânimo, né, depois de tudo o que vai acontecer. No capítulo 17 nós temos essa oração, né, pelos discípulos, não somente por eles, mas todos aqueles que seriam alcançados, né, pelo Evangelho. E algo tão especial, né, de saber que Jesus também orou por nós, para que nós pudéssemos estar unidos a Ele, para que nós pudéssemos crer nele, obedecer a Ele, demonstrar um verdadeiro amor uns pelos outros. E essa oração chamada oração sacerdotal, né, porque Jesus intercede por nós, é uma oração belíssima, né, mostrando que o seu desejo é que nós estejamos onde Ele vai estar. Eu quero que vocês estejam comigo. Jesus está dizendo, em outras palavras, Ele vai preparar um lugar para nós estarmos na sua presença para sempre. Veja, tudo isso sendo dito momentos antes de começar todo o processo em que Jesus ele vai ser traído e vai ser condenado, vai ser crucificado. É a partir desse momento em que Jesus diz a Pedro que ele vai negar novamente. E você pode imaginar que Pedro ficou tão chocado e tão triste, mas o Senhor não me conhece?
eu sou leal a ele, eu vou estar com ele. Ele disse, Senhor, até a morte. Mas Jesus sabia, porque no momento em que chegou a hora de Pedro afirmar que conhecia Jesus diante de todas as ameaças e de todos os perigos, ele disse, eu não conheço esse homem. E então Jesus vai para o Getsemane. E naquele lugar, como se fosse um jardim, um pomar, onde ele estava orando, ele vai com os discípulos caem no sono e ele vai orar, e a Bíblia nos diz que é nesse momento que ele derramou sangue, ele estava profundamente triste, e ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então esse é o momento, né, que Jesus ele já está antecipando aquilo que ele sabia que já havia decidido que iria fazer. Ele iria oferecer como sacrifício em nosso lugar. E é lá então que Jesus é aprisionado. Judas diz, vocês vão ver, o homem que eu beijar no rosto é ele, vocês podem levá-lo. Às vezes fica difícil a gente imaginar, né, como é que Judas Iscariotes, por amor a algumas moedas, ele simplesmente foi capaz de fazer isso. E Jesus disse, os escândalos vão vir, mas ai daquele por meio de quem vem os escândalos. Jesus até mesmo disse, né, que maior pecado tem aquele que o entregou. Nós não estamos sabendo que possivelmente era Judas ou era o próprio Caifás, mas nós vemos assim, né, a que ponto as pessoas são capazes de ir por interesses tão carnais, né, tão baixos. No caso de Judas, foi interesse financeiro. Você pode imaginar, ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos, mas o fato é que ele diz assim, agora eu tenho uma oportunidade de fazer a minha vida, e depois de tudo que ele viu, a gente sabe que depois ele caiu em si, né, e percebeu o erro que ele tinha cometido, né, mas Jesus é preso, não é? E o próprio Jesus diz, você trai o Filho do Homem com um beijo, não é? E Jesus sabia de todas as coisas, ele sabia o que estava ali para acontecer, não é? E o momento, né, de que quando Jesus disse, sou eu, né, as pessoas caem diante do seu poder, né? Fica claro aqui, né, que esse Jesus que está no Getsemane é aquele que por uma só palavra ele poderia destruir tudo, uma só palavra ele poderia se ver livre daquilo, mas ao invés disso ele aceitou se sujeitar, como disse Isaías, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E Jesus aceitou isso. Você sabe que ele poderia chamar anjos, legiões de anjos, mas ele não fez. Né? O fato de Pedro ter cortado a orelha, né, de um daqueles homens, e Jesus disse, Pedro, você não está entendendo. Não é? E o fato é que Jesus então foi levado prisioneiro, e ele primeiro foi jogado diante de Anás. Interessante, né? Anás não era o sumo sacerdote, mas já foi. E o que nós observamos aqui é que era como se eles quisessem, né, esse aval da principal autoridade, a autoridade no sentido de alguém, né, que durante anos havia exercido o sumo sacerdócio em Jerusalém, não é? E então ele é levado diante do julgamento de Anás. Você pode imaginar nessa prisão, não é? O próprio Jesus diz, vocês vêm a mim como se eu fosse um salteador, eu não tenho estado entre vocês o tempo todo. A gente fica impressionado com o controle e a calma de Jesus diante de tudo aquilo que está acontecendo, né? E Pedro seguiu de longe, né? Ele estava vendo para onde Jesus estava sendo levado, né? E nós temos aqui esse outro discípulo, né? Que possivelmente era o próprio João, né? Que também estava acompanhando, né? E ali ao redor, então, ali perto, eles acenderam uma fogueira, estava frio de noite, não é? E foi ali então que Pedro foi desafiado, você não é um deles? E Pedro disse, eu não sou. Não é? E depois de ter negado, o galo cantou. E o sumo sacerdote Anás, né, perguntou a Jesus sobre os seus discípulos e sua doutrina. E Jesus mesmo estava dizendo, eu falei o tempo todo abertamente para todas as pessoas verem, porque na verdade nesse momento agora o que eles estavam querendo era de alguma forma colocar alguma coisa na boca de Jesus que pudesse incriminá-lo, não é? E depois disso então Jesus é levado diante
de Caifás. Aí Caifás, sim, era o sumo sacerdote, e o levaram, né, diante dele, e aqui sim agora se reúne todo mundo. Todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, todos estavam reunidos, né? E aqui era quinta-feira de noite, e os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam uma falsa testemunha. Veja bem, eles eram responsáveis para executar a justiça religiosa ali em Jerusalém. E o fato é que eles não conseguiam encontrar nenhuma testemunha real que pudesse demonstrar alguma culpa em Jesus, e eles então procuraram pessoas, olha, você vai falar contra Jesus, não é? E o fato é que surgiram essas duas, não é? E uma delas diz, por exemplo, nós ouvimos dizer que ele vai destruir o templo e tudo mais, mas nada disso foi suficiente. E daí o sumo sacerdote então disse, Caifás, você está debaixo de um voto diante do Deus vivo, nos diga, você é o Cristo, o Filho do bendito, do Deus bendito? Jesus disse, você disse, eu sou. Agora eu digo a vocês, não é? De hoje em diante vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita da mão do Deus Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Aqui nós temos o Rei. Mesmo diante daquele momento, Jesus estava dizendo, vocês vão me ver voltando com as nuvens do céu. Nesse momento, o sumo sacerdote rasgou as vestes, né? Essa é uma atitude religiosa, mas olha só, agora sim nós ouvimos dele mesmo. Ele diz que é o Messias, não é? E até hoje esta é a grande questão em relação aos judeus. É porque os judeus dizem que Jesus não foi o Messias. Ele é um impostor. O verdadeiro Messias ainda está por vir. E é bem possível, não é, que quando os judeus reconhecerem o outro Messias, este vai ser aquele que nós chamamos de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. É bem possível que isso vai acontecer. Diante daquilo que Jesus disse, houve uma gritaria, uma agitação. Ele falou, a gente não precisa mais de testemunhas, já está provado. Ele mesmo com a sua boca confessou que Jesus é o Messias. E aí eles começaram a cuspir nele, colocaram uma venda nos seus olhos e começaram a golpeá-lo, né, com as palmas das suas mãos, e eles mesmos diziam, profetiza-nos, Cristo, quem é esse que te bateu? Você pode imaginar, né? Todas as autoridades religiosas e tudo mais, eles estavam diante do Messias prometido. E agora estavam zombando dele, e estavam cuspindo e batendo no seu rosto, não é? E dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem foi aquele que te bateu? Isso é algo muito triste, muito trágico, mas a gente vê a realidade, né, do ódio, da rejeição do povo contra Jesus. E depois disso, então, Pedro estava ali próximo ao portão, né, e apareceu essa menina serva e ela disse, olha, esse é um deles, não é? E ele estava com Jesus de Nazaré. E por isso Pedro negou novamente. E Pedro, na verdade, praguejou e disse, homem, eu não conheço esse homem. Aqui nós vemos o momento dos mais tristes na vida de Pedro, não é? Alguém que andou com Jesus, alguém que foi um dos mais próximos, que foi testemunha das mensagens, dos milagres. E nesse momento Pedro disse, eu não conheço esse homem. Você consegue imaginar o que é isso? A que ponto chegou? E foi nesse momento que Pedro se lembrou, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. E depois disso nós vemos, né? Outra vez alguém chegou perto e disse, olha, o seu jeito de falar, você é galileu, né? Você não é um seguidor de Jesus. E Pedro negou de novo. Ele começou a amaldiçoar. Você consegue imaginar o que é isso? Homem, eu não sei o que você está falando, eu não conheço este homem. E enquanto ele estava falando, o galo cantou a segunda vez.
E Jesus diz, antes que o galo cante 3 vezes. Sabe, eu não sei, quando eu vejo uma passagem como essa, eu fico vendo até onde uma pessoa pode ir. Pedro fez isso por quê? Naquele momento toda a situação estava preparada, isso é, os discípulos poderiam ser presos, poderiam ser torturados, mortos. Jesus tinha dito, Pedro, você vai me negar? E Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas no momento da decisão, no momento de ele afirmar que era de fato um discípulo de Jesus, ele ficou apavorado, ele ficou com medo, e não somente isso, ele negou amaldiçoando. Isso é uma coisa muito séria. Finalmente Jesus aparece diante do Sinédrio. O Sinédrio era basicamente aquele conjunto de líderes e sacerdotes que tinham autoridade de julgamento. Não é? Então, nesse momento aqui, já era dia. Tudo isso aconteceu, né, durante a noite e madrugada da quinta-feira. E agora já havia amanhecido o dia de sexta-feira. Né? E novamente eles dizem, nos diga, você é o Cristo? E Jesus disse, se eu disser, vocês não vão crer de jeito nenhum. E por isso ele diz, de agora em diante vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita da mão do poder de Deus. Não é essa tradução aqui. Você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou. E aqui eles dizem, que testemunho mais nós precisamos? Então, finalmente, o veredito é confirmado. E a partir daqui, nós então vemos, né, Judas reconhecendo que havia traído Jesus. Judas, ele lamenta a sua traição, não é? E depois nós sabemos que ele vai lá para os sacerdotes, ele diz, eu traí um sangue inocente, e depois ele vai e se enforca. Gente, como nós já estamos aqui na manhã da sexta-feira, então, se Deus quiser, amanhã, né, excepcionalmente, a gente vai ter esse momento, né, eu só tenho nas quintas, né, mas na sexta nós vamos ter esse momento para continuarmos a meditar sobre esses últimos momentos na vida de Jesus. Mas antes da gente terminar esse momento aqui, eu queria dizer, nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Não é em vão que todos os evangelhos dedicam tempo considerável para os últimos momentos da vida de Jesus. Porque, depois de tudo, o sofrimento e a morte de Cristo é central para a mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho sem o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E depois de tudo isso que nós vimos aqui, nós podemos dizer que a maldade do coração humano é uma realidade. Você vê, nós temos interesses econômicos aqui, e muitas vezes, né, o dinheiro acaba falando mais alto mesmo. Na hora de estabelecer entre a nossa absoluta lealdade a Jesus e vantagens financeiras, o que nós vamos fazer? Infelizmente, muitas pessoas sacrificam sua integridade, a sua lealdade ao Senhor por ganhos financeiros. Nós temos aqui o poder político. Né? Então, nós vemos pessoas que estão porque querem estar no poder, querem agradar as pessoas, então são capazes de fazer coisas terríveis. Nós vemos aqui quando a religião ela se torna inimiga da verdade de Deus. E como nós vemos através da história que organizações e estruturas religiosas fizeram isso. E nós podemos dizer, no final da história, nós vamos ter uma última grande religião mundial, eu creio, não é? E que vai perseguir os verdadeiros cristãos. Não é? Sim, Mara, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. E o que nós vemos aqui nesses momentos finais de Jesus é a absoluta tranquilidade do Senhor, a convicção daquilo que deveria fazer. Ele tinha clareza em relação ao que o Pai havia determinado, e nisso nós vemos, né, como nós vemos o amor de Cristo. Não é? Por isso que o apóstolo Paulo disse, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria incentivar você a continuar lendo os últimos capítulos dos Evangelhos, né, que a gente possa continuar se fortalecendo, né, buscando compreender ainda mais, não é, aquilo que Jesus fez por nós. Então a gente está
encerrando aqui, talvez um pouquinho mais cedo, né, porque eu quero seguir a sequência. Né? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar as coisas que aconteceram na sexta-feira, até a crucificação. E se Deus quiser, no domingo de manhã, nós vamos falar sobre a ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cada vez mais nos fortalecer nas convicções do Evangelho, né? Que Jesus de fato é o Messias prometido, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que Ele nos amou e nos amou até o fim. Que Deus nos conceda a graça de vivermos de forma digna deste Evangelho e que nós possamos honrar o Senhor em todos os momentos, lembrando, né, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Pessoal, então estamos encerrando aqui, um pouquinho mais cedo, mas que Deus abençoe a sua vida, né, e que juntos continuemos, né, buscando a presença do Senhor. Deus abençoe a todos.